A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Max, apresentador, e comigo, a mineira mais gente boa do Brasil, Paloma Santos. Salve, salve, simpatia, meu amigo querido, aqui na escuta Paloma Santos, e é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje o nosso episódio é sobre o livro Um Amor de Recomeço. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta, linda, responsável pela obra, Lívia Damasceno. Muito obrigada pela presença. Tudo bem com você? Ai, tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que vai ser um momento de bate-papo muito bacana. Eu tô super empolgada. Muito feliz mesmo. Obrigada, viu, pelo convite. E com essa empolgação e com o convite que nós fizemos a você, eu estou convidando para ele se apresentar agora. Jornalista que se aprofundou no seu livro, Lívia. Juca Guimarães, seja bem-vindo, meu parceiro. Salve, salve, Max. Olá, Paloma. Esse episódio é muito especial, porque a gente vai falar de um livro, de um romance, de uma história bem interessante que a Lívia escreveu. E eu gosto muito de romances que caem para o fantástico, para a fantasia, que deslocam o leitor para outros ambientes. E o mais bacana no livro da Lívia é que ela já começa o livro, né, com uma personagem brasileira, super alto astral, que é a Lia, e coloca ela num mundo de imaginação, numa outra realidade, um país imaginário, longe de casa, conhecendo muita coisa diferente, com várias novidades, sabe? Daquela coisa que você chegou e está se ambientando. E esse clima de você chegar em um lugar que você não conhece e tem que aprender muita coisa rapidamente, envolve o leitor logo no começo. Então eu quero começar, Lia, perguntando o seguinte para você. Como que foi essa sua ideia de criar esse país imaginário para colocar a Lia lá dentro, com tantas coisas para descobrir, tantas novidades? Uma mulher já madura, né? Tem 30 anos de idade. Como que foi essa história de criar uma personagem já madura, de repente tem essa reviravolta na vida e o livro começa na reviravolta? Como foi isso? Nossa, ótima pergunta, viu? Olha, eu acho que a Lia tem um pouco da Lívia, porque a Lívia fez a primeira viagem internacional dela aos 30 anos e foi para um país bem diferente, assim, que não tá muito no mapa. Para mim foi um super choque conhecer uma cultura diferente, sozinha. A história Um Amor de Recomeço, ele nasceu de um sonho, e aí eu pensei muito, por que não colocar uma mulher madura que precisa de um recomeço num lugar totalmente diferente da onde ela tem raiz, com desafios diferentes, com a barreira do idioma, com uma cultura diferente. Eu pensei muito nisso e acabei concluindo essa história dessa maneira, né? Mas eu acho que a Lia tem um pouquinho ali da experiência que eu vivi quando eu cheguei, quando eu desci do avião e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quero voltar pra minha mãe, quando eu tinha os meus 30 anos. Tem também essa questão que eu achei muito interessante no seu livro, que você colocou uma personagem que é um apoio familiar dela nesse lugar novo que ela tá indo, que é a tia, né, a Chica, que já tá lá um pouco mais tempo e tal, que é meio que um apoio familiar da Lia nesse país novo, que ela não conhece nada ainda, e vai estar descobrindo junto com o leitor. Como foi a sua ideia de colocar alguém para criar esse vínculo familiar no seu romance? A tia Francisca, ela é uma personagem que, assim, o papel dela é trazer um pouco do Brasil, né? Trazer um pouco da cultura da Lia, colocá-la num ambiente um pouco mais aconchegante. Então a tia é aquela tia que é doceira, que prepara coisas gostosas, quitutes, que une as pessoas com o doce, né? Com o sabor, com aquele afago na alma. E acho que ela tem esse papel muito grande para a Lia, porque a Lia passou por muitos traumas, né? Ela tá naquela fase de virada de chave, nos 30 anos, não sei o que eu faço da minha vida, eu tenho um sonho, mas eu não sei se eu sigo esse sonho, eu tive uma grande perda. Então, o papel da tia Francisca é justamente esse, trazer um pouco de carinho, um pouco de aconchego para uma pessoa que está enfrentando tantas coisas, junto com o fato de estar num lugar totalmente novo. Exato, né? Essa coisa da novidade é muito forte no seu livro. A cada capítulo, a cada parte que tira do seu livro, pintam novidades diferentes, experiências diferentes. Tem uma coisa que eu gosto bastante, é que você criou um ambiente que é mais comum em romances infantis juvenis, que é chegar na escola, nas aulas, o professor, e tudo isso como uma pessoa mais velha, 30 anos de idade, você não estava entrando na faculdade, entrando na escola. E ela tem toda essa experiência de escola, de colegas, professor, um pouco mais velha, e isso dá um tom, um sabor, um tempero aí de uma pessoa que é
um pouco mais madura, mas também está inserida nessa pressão escolar, né? Como foi esse momento do seu livro e o que você quis dizer nessa narrativa? Tipo, estudar depois de uma certa idade também é um desafio a ser enfrentado. Eu acho que é uma quebra de muitos paradigmas, né? Quando você fala de uma mulher 30 a mais, que está indo fazer um curso de idiomas em outro país, a gente tem um estereótipo muito grande que só adolescente faz esse tipo de coisa, né? Que as mulheres acima de 25 não devem mais seguir esse sonho. Então eu quis realmente ser um pouco disruptiva. Mas por que uma pessoa de 30 anos não pode querer fazer um intercâmbio em outro país e aprender um outro idioma, aprender algum outro curso, um curso de artes, um curso de culinária, né? Então foi realmente para quebrar isso. E é um ambiente escolar, mas é um ambiente escolar um pouco mais maduro, porque os problemas que ela enfrenta não são exatamente problemas de uma adolescente. Tem ali todo o romance, né? Eu confesso que para mim foi meu primeiro romance mesmo, Água com Açúcar, que eu chamo, mas foi muito, muito gostoso, foi muito desafiador para mim poder colocar essa pitada desse romancezinho meio adolescente, da mulher que tá se sentindo viva, tá se sentindo desejada. Então foi algo que acho que o ambiente escolar me possibilitou escrever. Tem até um baile, né? Que é coisa muito comum em escolas americanas, tem o baile da escola e tal. Quando eu li essa parte, achei muito bacana, porque você conseguiu deslocar uma personagem e trazer um enredo, né? Uma narrativa muito original para um contexto difícil de encaixar, né? Porque, se você pensar bem, a Lia tem várias facetas. É uma personagem muito profunda, né? Tem várias camadas. E aí você, por exemplo, é advogada formada, ela estudou direito e tal. Então, tem uma outra posição no mundo. Então, você coloca ela nessa coisa do bailinho, querer dançar e tal. Achei muito interessante, assim, muito viva a personagem, né? Exatamente. É realmente para quebrar esses estigmas que a gente tem, né? Eu sou uma mulher de 39 anos e eu não me vejo com motivos de parar de sonhar e de realizar coisas por conta da minha idade. E eu quis passar muito isso com a Lia. Tudo bem que ela é uma mulher de 30 anos, tudo bem que ela já passou por muitas coisas, que ela já é uma mulher formada, mas enquanto a gente está vivo, a gente pode viver experiências diferentes, né? Então, eu acho que o amor de recomeço fala muito disso, né? O título fala muito sobre isso. E nessa pegada de amor, de recomeço, teu livro também, que você falou, Água com Açúcar é romance. Mas tem uma coisa muito clássica no romance, que é a do Príncipe Encantado. Achei muito legal, porque é piegas, né? Cafoninha falar, Príncipe Encantado, estou esperando um Príncipe Encantado. E é literalmente. E você fez um Príncipe Encantado com o estereótipo, o fenótipo e as características de um príncipe encantado, até mesmo do que ser mimado, né? Me fala uma coisa, você se vingou, você pensou em falar, vou pegar tudo que as empresas que fizeram de príncipe e condensar e espremer, assim, esse é o suco da imagem errada de um príncipe encantado. Bem o estereótipo, né? Então, foi mais ou menos isso que eu quis quando eu desenhei o Albert. Eu falei, eu quero algo bem estereotipado, porque eu acho que, porque se você pega alguns trechos da Lia, em alguns momentos ela até tira um pouco de sarro dessa situação. Ela fala, nossa, é um príncipe encantado, tipo conto de fadas, estereótipo da Disney. E ela não tem nada disso. Ela é totalmente diferente, ela é uma mulher muito além, assim, desse conto de fadas. Mas foi realmente ali pra ser um pouco piegas mesmo, foi proposital. Eu acho interessante essa construção, porque toda essa indústria, né, da literatura, do filme, sempre fez esse espelhamento ao contrário. Nós, enquanto estereótipo, arquétipos, muito assim, digamos assim, uma construção que há de eterno, né? Então você fazer essa quebra e virar, né, o espelho, peraí, não vamos brincar então com esse outro estereótipo, é uma sacada muito legal. Você falou o termo água com açúcar, mas eu vejo que existe uma demanda muito para essa faixa de idade, 30 a mais, que é a construção de dorama. Tem um pouco dessa influência também? Tem sim. Eu sou dorameira. Eu assisto bastante dorama. Eu não costumo assistir tantos doramas água com açúcar, né? Como eu falei, eu não sou uma pessoa muito do água com açúcar, mas eu acho que é algo que todo mundo tem falado bastante, tem conquistado muitas pessoas, esse tipo de história mais leve. Eu acho que o único perigo de a gente sempre focar, por exemplo, em doramas e alguns estereótipos, porque a gente fica muito fadado a olhar para um perfil só, por exemplo, de príncipe encantado, um perfil só de sociedade. Então, eu acho que a gente, obviamente, tem que consumir esse tipo de conteúdo, a gente pode consumir esse tipo de conteúdo sem problema algum, mas sempre muito atento, para não cair numa cilada de achar que aquilo é o belo, correto. Nem tudo são flores, né? E eu acho legal também na Lia, que tem uma consciência muito forte de origem, classe e raça,
que em todo momento do livro que ela tem esses confrontos, tem alguns momentos fisicamente, ela briga de porrada por conta disso, contra o racismo, que é legal na gente se reconhecer como identidade nacional também, mesmo lá fora, mesmo na Europa, né? Existe um preconceito muito forte. Para quem não é europeu, não tem sangue ariano, caucasiano, isso é muito comum, né? As pessoas que aqui no Brasil que se posicionam no termo do pardo, no quase branco e tal, quando chega lá, vê que não é isso, né? Lá você não é o branco europeu, você não é branco. E isso causa muita revolta, muita raiva, muito ódio, muita agressão na Europa, principalmente. E a Lia passa um pouco por isso e age muito bem, né? Não que eu acho que dar porrada seja uma solução mais realista, mas ela briga também. Então, como você estudou essa parte de colocar o conflito racial nessa obra, nessa personagem que tem que enfrentar tanta coisa para ser ela mesma, né? É porque, assim, a Lia, ela tem uma personalidade muito forte e ela realmente não leva desaforo para casa, ela baixa o braço. Mesmo ela sendo ali, ela é meio esquentadinha em alguns aspectos, né? Ela é contra qualquer tipo de ofensa, enfim, se ela se sente incomodada, ela fala. E às vezes as pessoas interpretam de maneira diferente. Uma mulher que se posiciona de forma muito dura, não muito dura, mas de forma mais incisiva, ela acaba perante os olhos de outras pessoas sendo a grosseira, a estúpida, e ali ela não tá nem aí pra isso, ela se posiciona, ela não acha correto, ela vai se defender. E essa minha experiência que eu tive quando eu fiz 30 anos, eu vi muito isso na pele. Eu acho que tem um pouquinho ali daquilo que eu vivi. A gente vive isso aqui, mas quando a gente vai para outros países, principalmente países que tem muitas pessoas brancas, a gente sente muito isso na pele. É muito engraçado, né? Hoje eu vi uma postagem de um homem preto fazendo uma postagem dizendo sobre itens do que ele aceita e que ele não aceita na mulher. Olha o absurdo da postagem do cara. E uma das coisas que ele colocou é assim: eu não aceito mulher barraqueira. E aí eu te pergunto, muita gente confunde a mulher que se impõe e que corre atrás dos direitos dela pela mulher barraqueira. Isso é horrível, né? A Lívia passou por isso, não passou? Passei. E olha que eu sou uma pessoa muito calma, tá? Mas eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas algumas coisas eu não consigo aceitar. E sim, já passei. Nossa, eu acho que é um estereótipo que a sociedade tem. Falou, se impôs, uma pessoa preta se impôs, olha lá, barraqueira. Às vezes uma mulher branca vai se impor da mesma maneira que eu. Ai, nossa, ela tá se colocando, que bonito, palmas pra ela. Isso acontece, né? Eu já vi isso. Então é uma linha muito tênue. Ao mesmo tempo que a gente não quer se indispor, a gente precisa fazer valer a nossa voz, né? Eu tenho 4 filhas mulheres e eu vou direto do ponto que você falou. Não quero nem saber desse lance de se impor, não. Eu acho que a mulher, seja a mulher preta ou a mulher branca, aí não tem esse lance de etnia, mas a mulher tem que se impor, sim, porque sem a mulher no mundo, a gente não existe. Não estou falando só na questão da maternidade, eu estou falando na questão de tudo. Se você pegar as mulheres que fizeram a diferença no mundo, vou pegar bem próximo agora, a primeira cientista que descobriu a sequência do DNA do coronavírus, simplesmente era uma mulher e brasileira, entendeu? Então a gente tem que bater palma para as mulheres o tempo todo, tem que trazer as mulheres para um reconhecimento de nós, homens machistas que somos, sejamos homos ou sejamos héteros, nós somos muito machistas, nós temos que entender que todo mundo está no pé de igualdade. Acho que não cabe na nossa sociedade mais esse espaço. E aí eu tô vendo que a Paloma está confirmando aqui tudo que eu tô falando e tem uma pergunta para fazer, é isso, Paloma? Exatamente, meu amigo Max, estou aqui confirmando o que você está falando, porque é estrutural. E é muito bonito você entender que a gente está dentro de uma estrutura machista, mas que a gente está em uma eterna desconstrução, tanto homens quanto mulheres. Mas eu quero deixar um recadinho para você que está chegando agora. Este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com a autora Lívia Damasceno sobre o seu livro, Um Amor de Recomeço. E o próprio nome diz que é um recomeço de amor, de afetos e de carreira. Você também espelhou um pouco da sua vivência nessa transição de carreira dentro do livro? É muito engraçado, porque sim, na época eu ainda não tinha feito transição de carreira, e a minha transição de carreira não foi tão diferente quanto a Lia. A Lia sai ali do mundo do direito e vai para a confeitaria. Eu estava migrando do marketing para a área de UX design, então não era tão diferente. Mas sim, eu acho que é sempre válido, quando a gente não está feliz com uma coisa, buscar algo que faça a gente feliz, seja uma outra profissão. Quando a gente muda de carreira, né, vem muitos questionamentos. Nossa, mas você vai mudar de carreira? Como assim? Eu tenho que sempre lembrar que a idade
não é um fator que eu tenho que me preocupar. A vida é muito curta pra gente ficar se preocupando com o que os outros vão pensar. E eu acho que ali é muito isso, né? Ela mudou de país, ela foi estudar inglês, foi estudar confeitaria, tá vivendo coisas que ela não tinha vivido, já tinha sofrido muito, então, por que não? A gente tem essa similaridade, assim, quando a gente olha na construção da personagem. Eu gosto de narrativas, de romances, que de certa forma desconstrói algumas linhas, né, de narrativa que usam elementos diferentes. No seu livro tem uma estrutura que eu gosto bastante e eu acho que é bem inovadora, que é você usar o diálogo da Lia com a família por e-mails. As mensagens que você tem em contato que a Lia fala com a família são os e-mails que você reproduz no livro. E tem um e-mail lá, que depois que ela tem aquela notícia ruim, que ela não passou na prova, ela está toda arrasada, que a família se une no e-mail para falar que está apoiando, que ela não está sozinha, que ela não passou, mas vai ter outra prova, enfim. Esse e-mail é muito bonito, porque mesmo num texto, algo frio, né, só um e-mail, ele mostra ali quanto a família torce por ela, assim. Como que você pensou nessa ideia de fazer esse contato só por e-mails, dessa troca de e-mails, e disponibilizar isso no livro com uma forma tão diferente, assim? Porque quando eu escrevi Um Amor de Recomeço, a gente ainda estava ali começando a utilizar o WhatsApp, né? E eu sempre utilizei muito e-mail para trocar mensagem de modo geral com os meus amigos, com algumas pessoas da minha família. Com a minha mãe, naquela época, era mais SMS, mais ligação mesmo. Minha mãe preferia que eu ligasse para ela. Eu acho que o e-mail, eu sempre utilizei muito para trocar mensagens um pouco mais profundas, né? Hoje, obviamente, a gente tem o WhatsApp, tá na palma da mão, mas eu ainda continuo utilizando muito e-mail. Então, eu tentei colocar isso de uma maneira um pouco mais leve, que a Lia, ela conversa com a família dela, ela não deixou de ter contato com a família dela aqui no Brasil, e eles se falam de forma rotineira, utilizando a ferramenta do e-mail, e tentando colocar ali dentro daquelas conversas um pouco mais de emoção, porque ali não tem vídeo, não tem áudio, poderia soar um pouco mais frio, né, mas o objetivo não era esse, né, era realmente colocar ali nas palavras que ela tá digitando um pouco da dor ou um pouco da alegria que ela tá sentindo, e vice-versa. Então você trouxe uma timeline, né, da história, porque os mais jovens já estão habituados com as redes sociais, e de fato, quando começou nessa tendência, essa coisa dos memes, a gente dividia essa questão toda por e-mail. Então você trouxe essa linha, né, temporal dessa construção que, de fato, a gente fazia isso na faculdade, com amigos, ou, inclusive, o trabalho, né? Sim. Que era um pouco da sua primeira construção antes de fazer essa mudança de carreira, tanto no livro quanto na sua vida, que você trouxe um pouquinho desse DNA para dentro do livro, né, Juca? Exatamente, exatamente. E é curioso, porque, assim, quem vai pegar o meu livro para ler agora, algumas pessoas podem não se sentir tão familiarizadas com o fato do e-mail ser tão utilizado, né? Justamente porque a gente tem outros canais que são mais ágeis ali para trocar uma mensagem. Mas eu acho interessante até resgatar, né? A gente está na segunda edição, terceira edição do Um Amor de Recomeço, e eu pensei várias vezes, será que valeria, por exemplo, fazer uma atualização disso? Falei, não, a essência do livro é justamente essa. Eu não tenho por que fazer uma alteração e mudar ali do e-mail para um chat, para um direct no Instagram ou algo do tipo. Não, a raiz da minha história é essa. Então, vai ficar assim. Então, daqui a, sei lá, 50 anos, se ele estiver aí disponível para as pessoas lerem, vai ser o e-mail do mesmo jeito que está hoje. Lívia, fala um pouquinho mais sobre a questão do livro, e você também tem ali um conflito, né, político dos países ali da Europa e tal, que tem muito a ver, eu estudando história, entendendo a história da Europa, muito a ver com uma questão já antiga na política, que é o fim das monarquias, né? Uhum. A gente está vivendo um século em que as monarquias não fazem muito sentido mais, né? Uhum. Existem muitos países que, ao longo do século XX e começo do século XXI, deixaram de ter monarquias, ou vieram uma monarquia parlamentarista, sabe, primeiro-ministro, com eleições e tal. E aí o seu país imaginário, ele tem um pouco esse conflito de ser uma monarquia mais tradicional e que talvez tenha aí algumas mudanças acontecendo. Você estudou política externa, a história política de alguns países da Europa, juntou algumas histórias para criar o seu país. Como que foi essa história para ter esse conflito político no meio da história, no meio do seu livro, do seu romance? Foi exatamente assim, Juca. Eu tive que dar uma estudada, porque por mais que essa parte toda seja uma parte ficcional, a gente está falando ali de uma fantasia, né, um país que não existe, eu tive que estudar um pouco para não ficar incoerente. Grande parte da história, ela faz muito sentido e ela pode ser uma história real, né? Então, para não perder essa veracidade, eu estudei um pouco, né, porque eu li bastante sobre alguns países, alguns conflitos,
Estudei muito sobre conflitos aqui na América do Sul mesmo, para entender como que funciona essa dinâmica, por que um país pode ter um conflito com outro, o que pode levantar aí uma guerra civil. Então, para poder construir o mais próximo ali da realidade, mesmo a gente falando, se tratando de uma história ficcional, tentar trazer um pouquinho ali uma pitada de algo que poderia acontecer mesmo, né? Colocar as pessoas num ambiente de conflito que pode acontecer. A gente está vendo aí Rússia e Ucrânia. Então, na época que eu comecei a escrever o Amor de Recomeço, eu nem imaginava que isso poderia acontecer, mas a gente está vivenciando isso em muitos outros países, né? Eu estou citando só esses dois que está aparecendo no jornal o dia inteiro, mas a gente vê conflitos como esse que a gente tem na história todos os dias, infelizmente. E me conta uma coisa, você já pensou em continuar a história? Quer dizer, só dali acaba no livro, mas já tem possibilidade de continuação. Já pensou em voltar na história dela? Já, a pedido de leitores eu já comecei. Mas como eu falei, eu não tenho muita familiaridade em escrever romances água com açúcar. Eu tenho um pouco de dificuldade de colocar essa doçura toda em palavras. Então eu tive um pouco... Eu meio que dei uma travada, né? A história tava ficando ótima cá entre nós, tava gostando bastante. Eu tinha uns leitores betas que estavam lendo, que estavam curtindo bastante o rumo que tava tomando. Já tem alguns bons capítulos criados, mas eu confesso que eu travei. Falei, eu preciso, talvez, sei lá, me apaixonar para poder trazer mais doçura para as minhas palavras. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Você precisa muito vivenciar para você escrever? Ou você consegue fantasiar completamente, seja qual tipo de história for? Nossa, eu consigo fantasiar muito, viu? Olha, antes de Um Amor de Recomeço, eu escrevi 3 livros de vampiros. São 3 terrores. Então, assim, tem viagem, assim. Imaginei bastante. Eu tenho uma mente muito fértil, graças a Deus. Então, eu consigo fantasiar bastante. Mas eu gosto muito de algumas experiências, poder colocar no papel, porque eu acho que dá um pouco mais de profundidade, né? Como eu falei, a experiência da Lia chegar num país totalmente diferente, sozinha. Bem, ela tinha a tia dela lá, mas é diferente. Tem que aprender coisas novas. E poder ter vivenciado isso me deu uma profundidade maior para colocar ali no papel e talvez tocar as pessoas de uma maneira diferente. Eu tô, assim, achando fascinante essa construção, né? Você já tem o arco praticamente definido, mas essa interação, essa colaboração dos fãs, dos leitores atentos, né? É uma construção que chega a ser um plano de negócio, porque eu vejo que tem muitos autores independentes que fazem essa disponibilização nas redes para, além de criar uma rede de contato, entender como as pessoas estão enxergando, se elas estão vendo como você nessa construção, é um plano de negócio, para além, né, dessa identificação com a sua história. Isso tem um pouco a ver, puxando de novo a questão do dorama, porque me parece que nesse universo dorama existe também esse intercâmbio de opiniões, das pessoas já ficarem até afoitas. Quando que vem o próximo livro, né? Quando que vem o próximo episódio, o próximo capítulo? Você teve essa visão empresarial, essa visão mercadológica? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que não tão, assim, mercadológica, mas a opinião do leitor, para mim, é muito importante nesse processo de construção, porque é realmente a minha luz guia, assim. Se as pessoas acham que a história está coerente, que está sendo profunda, porque assim, o meu grande objetivo, quando eu escrevi esse livro, foi tocar as pessoas. Eu falei, eu não preciso que o meu livro seja um best-seller, eu só quero muito que as pessoas que tenham a oportunidade de lê-los sintam-se realmente com o coração quentinho quando elas terminarem. Então, acho que o meu grande objetivo no final do dia do meu plano de negócio era esse. E a cada capítulo eu estava conseguindo entender que, de alguma forma ou de outra, a história estava conseguindo chegar onde eu queria. Eu tive algumas leitoras falando, nossa, Lívia, eu chorei horrores no final do seu livro. Eu falei, consegui o que eu queria. Então, era basicamente isso, assim, né? Foi meio que por acaso. Eu tinha esse projeto, esse plano, mas o grande objetivo no final do dia era tocar o coração das pessoas e fazer com que elas se sentissem um pouquinho melhor. A gente falou bastante aí, você acabou de falar bastante com a pergunta da Paloma, de um lado, de certa forma, de um lado positivo. Eu já estava indo para o nosso quadro que se chama Bate-Letra, mas antes de eu fazer esse quadro, eu tenho uma pergunta para você. Fiquei muito curioso. E as negativas, como você conseguiu, Lívia, com as negativas? Como você se deu com as negativas? É difícil a gente receber crítica negativa, né?
A gente fica... Ainda mais você escrevendo algo que está saindo de você, né? Por isso a minha pergunta, que você falou que é uma pessoa super criativa e tal, então por isso a minha pergunta. Olha, assim, não tem muito o que fazer, né? Eu aceito super as críticas negativas também, eu acho que elas fazem parte, elas são importantes. Às vezes as críticas negativas, elas abriam a minha mente para coisas que realmente não estavam legais, né? Então, que precisavam mudar. Eu relia, né? Porque a gente fica viciado, o autor fica viciado na própria história. Então, a gente acha que tá tudo lindo, maravilhoso, nossa, começou demais. Aí, quando chega alguém e fala, nossa, Lívia, nada a ver, isso aqui não tá legal, você escreveu errado, a história não tá bacana, né? Aí eu releio, aí eu vejo uma visão diferente, aí eu falo, nossa, realmente, a pessoa tem razão. Por mais que mexa com o ego, né, por mais que a gente fique um pouquinho chateado, porque a gente tava achando que tava arrasando, eu tive que aceitar, e aceitei as críticas, né, eu vi amigos e amigas que leram e opinaram negativamente. Tá bom, vamos lá. Me dando essas críticas com carinho, por mais que elas sejam negativas, tá ótimo. Não, e amigo de verdade, porque quando você está recebendo uma crítica de um amigo, realmente é seu amigo ou sua amiga. E agora nós estamos chegando no bate-letra, já estamos descendo ali para o encerramento do nosso programa. O bate-letra, Lívia, você falou aqui em off, você falou, ai gente, eu tô nervosa. Eu percebi que você não ficou nada nervosa durante a entrevista inteira, só que agora é o momento bate-letra. A gente te faz uma pergunta e você tem que fazer uma resposta, ok? Pode ser? Pode, vamos lá. No bate-letra de hoje, nós vamos então fazer a seguinte pergunta. Defina seu livro em uma palavra. Recomeço. Defina-se em uma palavra. Esperançosa. E agora, a união dessas duas palavras, a conexão dessas duas palavras. Pode responder à vontade. Eu acho que, como eu comentei, né, eu sou uma pessoa que tenta ser muito positiva sempre, enxergar o lado positivo das coisas. E eu acho que quando a gente fala em enxergar o lado positivo das coisas e das pessoas, a gente fala muito de recomeços. Tipo, uma coisa tá muito atrelada à outra, né? Todo dia é um dia pra gente recomeçar e fazer coisas diferentes. Por mais que não seja mudar de cidade, mudar de país, mudar de profissão, acho que todo dia é um dia pra gente fazer coisas novas. Então, e isso me dá muita esperança de ser um ser humano melhor, de cativar as pessoas de outra maneira, de deixar a minha marca no mundo. Eu acho que quando a gente fala de escrever, é o que as pessoas me perguntam, eu falo, cara, escrita pra mim, algo que eu posso deixar pra sempre. A Lívia pode não estar aqui nesse plano amanhã, mas as minhas histórias estarão. Então, eu vou continuar por aqui, de alguma maneira, por mais que eu não esteja em corpo. Então, isso resume muito essa questão do recomeço e de ser uma pessoa esperançosa. E com esta mulher que deixou a sua marca no mundo, nós estamos chegando ao final de mais um episódio Letras Pretas. Muito obrigado, Lívia, pela generosidade, por ter dividido o seu tempo e a sua escrita conosco. Também agradecer ao nosso querido debatedor Juca Guimarães por mais uma leitura fiada, sensível e potente. Poxa, falar sobre livros de romance é muito bacana, porque fala de emoção, fala de amor, fala de esperança. O livro da Lívia tem muita, uma paixão, um amor que a gente não controla. Isso é muito bonito, sentir essa emoção extrema, de se jogar numa emoção, no amor. Então, conhecer a história da Lia vale muito a pena, super recomendo esse livro. A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Um Amor de Recomeço. Lívia, você curtiu? Você gostou? Eu adorei, agradeço muito, muito o convite, foi muito bacana. Me senti realmente na mesa de boteco, só que com água. Fico à disposição para me chamarem para o boteco de cerveja, com cerveja, para a gente poder conversar. Estou muito feliz, gente, muito obrigada mesmo. E estou aí para conversar sempre que possível. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Axé! Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.